Às vezes, o que você chama de atraso é apenas o reflexo da sua própria resistência. Você pede, ora, visualiza, trabalha, mas o resultado não aparece. E então começa a se frustrar achando que o universo não te ouve. Mas a verdade é outra. O universo responde sempre, só que na frequência que você realmente vibra, não na que você diz que quer. Quando você deseja algo, mas carrega dentro de si medo, culpa ou escassez, a mensagem que o universo recebe é contraditória. É como sintonizar uma estação errada e depois reclamar da música que está tocando. O bloqueio do seu milagre começa exatamente aí, entre o que você pensa e o que você sente. Essa diferença cria uma barreira invisível, mas poderosa, que impede o fluxo natural da abundância. O universo não julga, não pune e nem escolhe. Ele apenas reflete. Então, se dentro de você há dúvida, é dúvida que ele devolve. Se há resistência, é resistência que volta. Mas quando há fé, não aquela fé cega, e sim a convicção profunda, as portas se abrem com naturalidade. E é aí que muitos erram, tentam forçar o resultado com esforço físico, quando a chave sempre esteve na harmonia entre mente e emoção. A maioria das pessoas não percebe que o maior bloqueio não vem de fora, mas de dentro. Elas passam anos acreditando que precisam fazer mais, trabalhar mais, lutar mais. Só que o universo não responde à intensidade do esforço, e sim à qualidade da vibração. Você pode acordar às 5 da manhã e ainda assim continuar preso no mesmo ponto se por dentro estiver vibrando escassez e medo. É por isso que tantas pessoas batalham e continuam sem ver progresso real, porque continuam vibrando na falta, não na criação. O milagre não depende da luta, mas da consciência. O que bloqueia o seu milagre é a crença de que ele depende de algo que você ainda não tem. Quando você diz, eu vou ser feliz quando conseguir isso, está dizendo, energeticamente, eu ainda não sou feliz. E o universo responde com mais motivos para você continuar esperando. Tudo começa a mudar quando você decide viver como se já tivesse recebido. Esse é o ponto em que a energia se realinha e o fluxo volta a correr. A fé não é pedir acreditando que talvez aconteça, é saber que já foi concedido e agir de acordo com isso. Quando você entende que a sua vibração é o verdadeiro idioma do universo, começa a se observar de forma diferente. Cada pensamento se torna uma semente e cada emoção o solo onde ela germina. Se o solo está contaminado por dúvidas, medos e comparações, o resultado nunca floresce. É por isso que Bob Proctor sempre disse que o sucesso não está em conseguir algo, mas em se tornar alguém. Alguém capaz de sustentar a energia daquilo que deseja. A prosperidade não é um destino, é um estado de consciência. Você não atrai o milagre, você se alinha a ele. Mas esse alinhamento exige vigilância. É fácil falar de fé quando tudo está bem. Difícil é mantê-la quando nada parece acontecer. Nesse ponto, a mente tenta sabotar. Começa a sussurrar. Isso não funciona, não vai dar certo, não é para mim. E é aí que a maioria desiste. Só que o universo não desiste de você. É você quem fecha a porta, inconscientemente, quando acredita mais nas evidências externas do que no poder que está dentro de si. O que você vibra, você reforça. E o que você reforça se torna realidade. A verdade é que o milagre não chega com barulho. Ele se manifesta de forma silenciosa, como uma maré que sobe pouco a pouco. Só que, enquanto o universo trabalha, a sua impaciência cria ruído. Você observa o relógio, confere o saldo, olha ao redor e não vê resultados. E então vibra exatamente o oposto daquilo que quer. É como se dissesse, eu não acredito que já está vindo. Esse é o maior bloqueio que existe. O universo nunca erra o endereço, mas ele só entrega onde existe confirmação energética. Se dentro de você ainda há dúvida, o pacote da sua bênção permanece em espera.
A mudança começa quando você decide confiar sem condições. Isso não significa se acomodar, mas agir com consciência e propósito. Significa fazer o que precisa ser feito com a certeza de que o resultado já está a caminho. É por isso que os grandes mestres sempre repetiram: acredite e haja. Quando a ação vem de um estado de certeza, o medo perde força e o fluxo da criação começa a se mover. Nesse ponto, o universo entende o sinal. Ele não precisa de palavras, ele responde à energia da convicção. Você pode estar se perguntando: mas como eu mudo essa energia se o que vejo ao meu redor é escassez? A resposta está em onde você coloca a sua atenção. Tudo o que você observa com emoção se expande. Então, quando você foca no que falta, está alimentando a própria ausência. Mas quando agradece sinceramente pelo pouco, transforma o campo inteiro. A gratidão não é apenas uma atitude bonita, é um ajuste vibracional. Ela muda a frequência do seu coração e comunica ao universo que você já reconhece a abundância que existe. E é nesse reconhecimento que o milagre começa a se manifestar. A segunda chave é a consciência da palavra. Cada frase que você repete molda o seu campo. Quantas vezes por dia você diz: está difícil, nada dá certo, eu não consigo? O universo entende essas palavras como comandos, não como desabafos. Por isso, é preciso reeducar a mente para falar o que você quer ver e não o que você teme. Substitua "não dá" por "eu estou aprendendo a fazer dar certo". Essa simples mudança muda o caminho, porque o verbo cria realidades. E quem controla o verbo, controla o destino. Tudo o que você vibra ensina ao universo o que esperar de você. O universo é neutro, ele não julga, não pune, não recompensa, ele apenas responde. E a linguagem que ele entende é a frequência emocional, não as palavras. Se dentro de você há ansiedade, mesmo enquanto ora ou afirma coisas positivas, a mensagem real que você envia é: ainda não está aqui, ainda falta algo. E o universo responde fielmente. Continua mantendo a distância entre você mas quando você vibra calma, confiança e gratidão, ele entende. Essa pessoa já reconheceu que o milagre é real. E então ele se move, silencioso, ajustando pessoas, lugares e oportunidades para que tudo se encaixe. O que bloqueia muitos não é a falta de merecimento, mas o desalinhamento entre o que pedem e o que sentem. Você pode repetir mentalmente: eu acredito, mas se o seu coração vibra medo, o sinal é contraditório. A energia da dúvida é poderosa, porque interrompe o fluxo. Fé verdadeira não é a ausência de medo, é a decisão de seguir mesmo com ele. É dizer: eu ainda não vejo, mas confio que já existe. Nesse instante, a vibração muda. E quando a vibração muda, a realidade começa a se reorganizar. É um processo invisível, mas perceptível. As coincidências aumentam, os sinais aparecem, e as portas que antes estavam fechadas começam a entreabrir. É assim que o universo fala com você, não em gritos, mas em sutilezas. Ele não se move com desespero, ele responde. Serenidade. A energia que cria milagres é tranquila, estável e confiante. Você precisa entender que o universo não trabalha pela lógica, ele trabalha pela lei da vibração. A lógica tenta explicar, mas a vibração manifesta. Enquanto a mente racional quer provas, o coração sente a verdade antes que ela exista no mundo físico. É por isso que tantas pessoas fazem tudo certo e mesmo assim nada muda, porque suas ações vêm do medo e não da confiança. Elas agem tentando escapar do fracasso e para expressar a fé. A vibração da fuga nunca cria abundância. Só quando você age movido por propósito e não por desespero é que o universo começa a conspirar a seu favor. Há uma diferença imensa entre fazer algo para tentar dar certo e fazer porque você já decidiu que vai dar certo. Quando essa decisão é tomada com convicção, o campo ao seu redor muda. Pessoas surgem, ideias aparecem, caminhos se abrem. Não é coincidência, é coerência energética. O universo se alinha àquele que se mantém firme, mesmo quando ainda não vê o resultado. A persistência não é continuar forçando algo, é permanecer vibrando na certeza. Você planta a semente e deixa que o tempo faça o trabalho. O jardineiro não
arranca a planta para ver se está crescendo. Ele confia na terra. O mesmo vale para os seus sonhos. Eles precisam de fé e paciência, e não de dúvida e ansiedade. Quando você entende isso, a energia muda completamente. Você para de correr atrás e começa a atrair. E quando você atrai, tudo acontece com leveza. Você percebe que o milagre nunca esteve distante. Você é o próprio milagre em movimento. O universo não demora. Ele apenas espera que você se alinhe o suficiente para receber o que já é seu por direito. Quando você muda internamente, o universo reage como um espelho. Ele reflete exatamente aquilo que você acredita ser. Não adianta pedir prosperidade se no fundo você ainda se sente indigno de tê-la. Não adianta pedir amor se em silêncio você se convence de que ninguém vai ficar. O universo não entrega o que você deseja, ele entrega o que você vibra. E é por isso que a transformação verdadeira começa no invisível, não no visível. As pessoas olham para fora esperando ver mudança, mas a mágica acontece quando você muda por dentro e tudo à sua volta precisa se adaptar a esse novo estado. A mente humana tenta controlar o como, mas o universo trabalha com o quando. E o quando nunca é um atraso. É o tempo perfeito para que o seu nível de consciência esteja preparado. A abundância não é algo que você conquista, é algo que você permite. Quando você solta o medo, a dúvida e o excesso de controle, a energia da permissão começa a fluir. E é nesse fluxo que os milagres acontecem. Você começa a perceber pequenas confirmações, pequenas portas que se abrem, pequenos gestos que indicam você está no caminho certo. E cada vez que você reconhece um sinal e agradece, esse campo se expande ainda mais. A gratidão é o ímã mais poderoso do universo. Não é sobre agradecer apenas pelo que você já tem, mas também pelo que ainda não chegou. Agradecer é declarar que você já confia, que não há necessidade de prova, apenas de entrega. E essa entrega não é fraqueza, é sabedoria. Porque quando você confia, o universo finalmente pode trabalhar sem resistência. A maioria das pessoas vive em guerra com o tempo, acreditando que tudo precisa acontecer rápido, como se o valor de um sonho estivesse na velocidade e não na consistência. Mas o universo não se apressa. Ele responde ao ritmo da sua vibração, não à pressa da sua mente. Quando você vibra em paciência, você diz ao universo, eu ainda não confio. Mas quando você vibra certeza, mesmo em silêncio, é como se dissesse, eu sei que já está feito. E é nesse instante que o universo começa a agir. Porque a fé verdadeira é silenciosa, estável, e não precisa ser repetida 1000 vezes. Ela se torna uma energia que caminha com você dia após dia. E é aqui que mora a diferença entre quem manifesta e quem apenas sonha. Quem manifesta não espera que as circunstâncias mudem, muda a si mesmo e as circunstâncias seguem. Eles aprenderam o segredo. O mundo externo é apenas o espelho do seu estado interno. Se dentro de você existe confiança, clareza e propósito, o mundo lá fora precisa se alinhar a isso. É inevitável. Tudo o que vibra na frequência da fé começa a atrair o semelhante. Por isso, não se trata de criar o milagre, mas de se tornar compatível com ele. Você não força, não implora, você apenas se torna alguém que vive na energia daquilo que deseja. E quando isso acontece, o milagre deixa de ser algo distante e vira um reflexo natural da sua consciência. Você entende que o universo nunca negou nada. Ele só estava esperando que você acreditasse de verdade. Chega um momento em que você percebe que nunca foi sobre correr atrás, e sim sobre lembrar quem você é. Tudo o que você busca, amor, prosperidade, paz, já existe dentro de você em potencial. O que te impede de ver é o ruído do medo, das comparações e da pressa. Mas quando você silencia a mente e volta ao seu centro, o universo inteiro se reorganiza. As pessoas certas aparecem, os caminhos se abrem e as oportunidades começam a fluir com uma naturalidade que parece divina. E é mesmo, porque quando você está alinhado, a vida deixa de ser um esforço e se torna um movimento
movimento constante de gratidão. Então, se hoje você sente que está bloqueando o seu milagre, lembre-se, o milagre nunca deixou de existir. Ele apenas espera que você se alinhe à frequência da fé, da confiança e da certeza. Pare de olhar para o que ainda falta e comece a agradecer pelo que já é. Permita-se sentir a energia daquilo que deseja como se já fosse real e observe o universo responder, porque ele sempre responde. Não a sua pressa, mas a sua vibração. Nada muda de fora para dentro, tudo começa dentro de você. O mundo é apenas o eco da sua consciência. Mude a forma como pensa e verá o universo se mover em sua direção. Essa é a verdadeira magia da vida. Perceber que você nunca esteve esperando por um milagre. O milagre sempre esperou por você. E se essa mensagem ressoou com você, lembre-se, continue firme, continue confiante. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes uma simples frase pode acender a fé que muda tudo.